Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Deixa eu apoiar aqui para não ficar tão tremidão, né? E então, como vocês podem ver pelo título, né? Eu tô aqui para falar sobre isso, um registro de gameplay completo com o ChatGPT como mestre. Olha só, né? Eu já falei sobre isso no canal, tem um vídeo falando sobre isso, que é uma coisa que muita gente aqui no Brasil tem feito, muita gente lá fora tem feito, que é usar o ChatGPT ou similares, né? Já tem outros para jogar RPG. Tem muita gente que tem usado para criar descrições, para criar NPCs, para criar plots de aventura, mas tem uma galera que tem jogado usando o ChatGPT para simular o mestre, né, que vai propondo as situações e aí você vai jogando como jogador. E tem pessoas que têm feito o contrário, usado o ChatGPT para simular os jogadores. Bom, o que aconteceu? Eu já tinha falado disso, eu já tinha feito alguns experimentos, mas sempre trechos muito curtos. E dessa vez eu resolvi jogar uma aventura inteira com o ChatGPT e foi muito interessante. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem quiser ver a aventura completa, eu salvei o texto e tá aqui na descrição do vídeo para baixar no meu Google Drive, tá bom? Lá tá o texto inteiro, que é esse que eu vou mostrar aqui. Eu fiz uma capinha bonitinha assim, que eu vou mandar pros meus apoiadores, né? Mas esse eu vou deixar livre aí. Então vou começar falando um pouquinho assim sobre as minhas impressões, né? Depois eu vou mostrar. Primeiro, você precisa ensinar o ChatGPT a mestrar para você. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que muita gente acabou tentando e não conseguiu fazer fluir isso, né? Então eu acho que vocês vão ver aqui no começo, eu vou explicar. No começo, pelo menos lá nas primeiras ações, eu ainda tinha que ficar instruindo o ChatGPT sobre como mestrar. Se você não fizer isso, vai ficar uma coisa um pouco truncada. Então você tem que ensinar o chat a mestrar. Ah, não é muito, né? Vocês vão ver aí que eu fiz isso em um parágrafo, né? Depois ele fez uma coisa lá que não era meio o que eu estava esperando de função de mestre, né? E aí eu escrevi mais um trechinho curto e aí foi tranquilamente. Então não é algo que vai levar tempo, tá bom? Você não precisa falar da teoria do RPG, do acordo social, nada disso. É bem prático, tá bom? Mas depois que o ChatGPT ele pega as suas instruções, ele funciona muito bem. Vocês vão ver aí que depois da página 6, deu 25 páginas, tá? Foi 1h30 de jogo. Depois da página 6, o negócio fluiu assim absurdamente bem. E para quem curte jogo co-op, foi muito interessante. E quando chegou lá pro final, eu não sei por que cargas d'água, ele começou a transformar o negócio meio num lance meio co-op. Então ele descrevia uma parte da cena, depois ele pedia para você descrever uma outra parte, assim, de uma forma muito interessante, sem eu ter pedido para ele. Então foi muito legal, foi muito interessante. Eu gostei muito. Eu achei que foi uma aventura de RPG assim, genuína, né? E vou te falar, viu? Foi mais legal que muita aventura em grupo que eu já fiz por aí, hein? Que eu já mestrei por aí, inclusive, né? Foi muito interessante. Eu gostei muito das descrições de lugares, tudo. Eu vou mostrar tudo certinho aqui. Então eu achei uma ferramenta incrível como aventura inteira. Eu nunca tinha tido muita paciência. Hoje eu tô com uma dor nas costas muito grande, já faz uma semana, então não conseguiria fazer muita coisa hoje. Eu falei, então vou fazer isso, ficar sentadinho aqui na cadeira que não dói, né? Não dava para ficar na cama, que já estava doendo muito. E aí eu comecei a fazer, né? E foi muito interessante, foi muito legal. Então deixa eu mostrar para vocês, né? Eu salvei o texto mesmo, viu, galera? Eu só dei um copia e cola, né? Então tá aqui, ó, aventura completa com o ChatGPT como mestre. Jogador, Tarcísio, eu. Aventura é a Joycelyn, né? Quem sabe, quem tem acompanhado meus posts, sabe que a Joycelyn, ela é a minha personagem oficial, atual do mundo de velhas histórias ao redor da fogueira. Eu usei um sistema meio híbrido aqui, tá? Eu vou falar como é que eu fiz com o sistema já. Então aqui eu preferi, não tem cortes, não tem edição, tá bom, gente? Então é do jeito que eu escrevi mesmo, tá? Então primeiro, ó, comecei ali, ó, olá,
beleza, né? Não precisa falar olá, mas é bom, vai que um dia a máquina toma controle de tudo e ela resolve destruir todas as pessoas que foram mal educadas com ela, né? Então, não custa nada você falar um olá para ela. Aqui eu coloquei o seguinte, ó, se eu der instruções detalhadas de como agir, você conseguiria mestrar uma sessão de RPG para mim? E aí ele entende literalmente, né? Como mestrar uma sessão de RPG presencialmente, assim, o RPG tradicional, né? Ele interpretou, tipo, realmente se juntar com os jogadores e tal. Ele disse que ele não conseguiria, ó, não posso mestrar uma sessão de jogo ativamente. Aí ele falou, no entanto, estou disposto para responder suas perguntas, fornecer dicas sobre criação de histórias, a mecânica do jogo e qualquer outra coisa que você precise. Aí eu percebi que eu fui muito literal na minha pergunta, faltou instrução, então você tem que ser mais detalhado. E aí eu coloquei o seguinte, ó, mas você poderia simular um mestre propondo descrições e desafios ao meu personagem? Aí olha só a resposta dele, que bacana. Certamente. Posso simular um mestre de RPG e propor descrições e desafios para o seu personagem. Basta me fornecer. Aí ele dá um tutorial pra gente. Ele dá um tutorial. Ó, basta me fornecer as informações relevantes como cenário de jogo, habilidades do seu personagem e qualquer detalhe específico que você queira incluir na aventura. Então aqui ele já está dizendo o que ele precisa, né? Com base nessas informações, eu posso criar uma narrativa e apresentar desafios para você enfrentar, né? Aí lembre-se de que, enquanto como uma IA, minha capacidade de resposta é baseada em dados prévios e não tenho acesso às informações em tempo real. Vamos começar me fornecendo os detalhes iniciais da sua aventura. Legal demais. Então, o que você tem que fazer, né? Se você pedir para ele mestrar, ele vai ficar confuso. Então você tem que falar para ele simular um mestre de RPG. Porque ele entende isso, ele consegue simular um mestre. Se você falar para ele ser o mestre, ele vai se recusar ou dizer que ele não tem capacidade para isso. Ele é bem literal em algumas coisas, né? Aí eu dei a minha descrição. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, tá bom, gente? Eu não vou ler o documento inteiro, porque tem 26 páginas. Mas esse começo, até engrenar, eu gostaria de passar ponto por ponto comentando, tá? Então, né, quem está interessado vai acompanhar. Quem não está interessado, né? A média de visualização de um vídeo meu, segundo o YouTube Studio, é de 4 minutos. Então, eu gravando um vídeo de 10 minutos, ou eu gravando um vídeo de 1h30, a maioria das pessoas vai ver só 4 minutos. Então, né, já tô aqui com 7, daqui pra frente quem ficar é lucro. Então eu descrevi assim, ó, ok, é um mundo de fantasia medieval esteticamente similar à Idade Média, mas onde a magia existe. Apesar de difícil de ser controlada e exigir décadas de estudo arcano, ela não se passa no mundo de domínio. Eu criei um mundo de fantasia genérico. Há criaturas como elfos, anões, halflings, goblins e outras, mas os seres humanos são a espécie dominante. Há grandes reinos e natureza exuberante, com planícies verdes e nevoadas, montanhas cobertas de neve eterna e florestas ancestrais repletas de mistério. Aí eu falei do meu personagem. Meu personagem é a guerreira Jocelyn, uma mulher corajosa e honrada contratada pela Guilda dos Magos para recuperar objetos arcanos em lugares distantes e masmorras perigosas. Fui informado de que há relatos de que em um templo abandonado a 7 dias de viagem se encontra o Tomo Sombrio, um livro de magia procurado há séculos por necromantes e bruxos das trevas. Agora, informações técnicas. O que é essa informação técnicas? Uma coisa que é importante você dizer para o ChatGPT é nunca tomar decisão pelo seu personagem, porque ele vai fazer isso. Em vários momentos ele vai falar, você então decide investigar aquele local. Não, tá? Deixa claro que ele vai trabalhar só com as descrições e com a proposição dos desafios, não com as ações. Então, ó, nunca tome decisões pelo personagem. Mesmo falando isso, você vai ver que logo no começo ele tomou, e aí eu dei mais um comando para ele, e aí foi bacaninha. Ó, descreva cenas e lugares, e quando julgar necessário, proponha um desafio, elencando qual característica do personagem será exigida na superação do desafio. Aí eu não falei em termos de jogo, eu falei força, destreza, percepção, carisma, né? E aí eu converto isso
no sistema de jogo. Eu então lhe direi se meu personagem teve sucesso ou não. Então o que acontece? Ele só propõe o desafio e eu disse para ele que eu ia rolar, mais para frente eu deixo isso bem claro, que eu vou rolar os dados aqui, no mundo real, e eu só vou dizer para ele se eu tive sucesso ou não. Eu então lhe direi se meu personagem teve sucesso ou não e você pode prosseguir a partir desse resultado, avançando a história ou propondo novos desafios. Aí o chat falou, ótimo, vamos começar a sua aventura. É interessante que eu não falei para ele onde iria começar a aventura, então, mesmo eu tendo falado que era 7 dias de viagem, ele falou que a aventura começou depois desses dias. Eu não achei ruim, porque basicamente era o que eu queria, mas se você quisesse, você teria que especificar que a aventura se começa no primeiro dia da viagem, tá? Então, ó, gente, eu sei que parece muita complicação, que é mais fácil jogar, achar um mestre, marcar um horário, todo mundo se reunir, mas tudo isso que eu tô falando, gente, foi questão de 5 minutos escrevendo, tá? É que falando e comentando demora mais tempo, mas escrevendo assim direto foi 5 minutos, até menos, tá? Até chegar nesse ponto aqui. Aí ele começa, ó, Jocelyn, você recebeu a missão de recuperar... Aqui é o ChatGPT, tá bom? Você recebeu a missão de recuperar o Tomo Sombrio, um livro de magia perigoso e cobiçado. Após obter informações sobre a localização do templo abandonado onde se encontra o tomo, você parte em uma jornada rumo a terras distantes. Jornada foi melhor, né? A estrada serpenteia pelas planícies verdes e nevoadas, oferecendo uma paisagem tranquila e serena. E aí ele já vai lá no começo do templo. Após dias de viagem, você finalmente chega ao templo. É onde eu queria mesmo, então não me opus a isso. Ele está parcialmente em ruínas. Eu gostei muito da descrição que ele deu de lugares, sabe? Ó, ele está parcialmente em ruínas, com paredes cobertas de musgo e eras, e uma aura de mistério paira sobre o local. A entrada é marcada por uma grande porta de madeira parcialmente desmoronada. Aí ele pede, olha só que interessante, descreva como Jocelyn decide proceder e qualquer ação que queira realizar ao se aproximar do templo, como um mestre faria, né? Aí eu disse, ó, vou descrever em primeira pessoa, ok? Aí ele disse, claro, você pode descrever em primeira pessoa. Sinta-se à vontade para entrar na pele de sua personagem, Jocelyn, descrever suas ações e pensamentos, né? Aí ele começou a descrever em primeira pessoa pelo meu personagem. Eu acho que ele cometeu um erro aqui. Eu falei, por favor, deixe que eu descreva. Tem como interromper, né? Tem um botãozinho quadrado lá que você interrompe, né? Aí ele fala, claro, sinta-se à vontade para descrever. Desculpe pela minha intromissão anterior, por favor, continue com sua narrativa. A partir disso, o negócio fluiu como uma partida de RPG normal, né? Aí ele entendeu perfeitamente como era. Eu observo, aí eu falando, né? Jocelyn, como se fosse ela. Eu observo atentamente a entrada, especialmente a porta parcialmente desmoronada. Tento ver se há frestas que me permitam olhar dentro do templo, tentando identificar algum tipo de movimento. Ao mesmo tempo, ergo minha espada em prontidão. Aí o chat diz, perfeito, Jocelyn. Enquanto você observa atentamente a entrada e a porta parcialmente desmoronada, você procura por frestas que possam oferecer uma visão do interior do templo. Com sua espada erguida, você está preparada para qualquer eventualidade. Ao espiar pelas frestas, você percebe que o interior do templo está envolto em uma escuridão densa. Apenas alguns feixes de luz filtram-se pelas brechas nas paredes cobertas de eras, criando um jogo de sombras intrigante. Uma descrição excelente, bacana, só que o que acontece, né? Ele começa a descrever que o meu personagem, a minha personagem já entra, olha só. Você decide que é hora de entrar o templo. Como Jocelyn avança, ele descreve muito rápido, né? Então eu levei um tempo para ver que ele estava fazendo isso e parar. Ó. Você confia em seus sentidos aguçados para se guiar através da penumbra. À medida que você avança, ouve o eco de seus passos, blá 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 blá. E aí eu falo, por favor, não tome decisões pelo meu personagem. Jocelyn ainda não está certa se vai adentrar tão prontamente. E aí ele fala, desculpe pelo engano anterior, vamos retomar de onde paramos. Jocelyn, você hesita por um momento, avaliando os riscos e incertezas do templo à sua frente.
A escuridão e o silêncio aumentam a sensação de mistério e perigo. Você decide tomar um momento para refletir sobre suas opções antes de decidir se irá adentrar o templo ou não. Como Joycelyn, você pode considerar seus objetivos, a importância da missão e os possíveis perigos que podem estar presentes. Sinta-se à vontade para explorar seus pensamentos e tomar a decisão que acreditar será mais adequada. Descreva os pensamentos de Joycelyn e a decisão que ela tomará em relação à entrada no templo. Por enquanto ainda não tem nenhum teste envolvido. Ó. Aí eu falo, Joycelyn, um templo que guarde um objeto tão procurado não será tão simples de ser explorado. Vou contornar o templo pelo lado de fora, tentando ver se há entradas alternativas ou janelas nos lados ou atrás do local. Aí aqui a gente chegou na página 6. Daqui pra frente o negócio rola, né, redondíssimo assim, né? Então agora ele já entendeu perfeitamente como funciona a aventura e fica muito legal, porque agora realmente agora eu só preciso me preocupar com a aventura e não mais instruir o chat. E até aqui você bota aí que foi 5, 6 minutos para chegar nesse ponto. Perfeitamente, Joycelyn, o chat fala. Levando em consideração a natureza perigosa do templo e a importância do objetivo que você está procurando, você decide contornar o local em busca de entradas alternativas ou janelas nos lados ou na parte de trás do templo. Ao caminhar cautelosamente ao redor do templo, você observa as paredes cobertas de eras e pedras desgastadas. Com atenção aos detalhes, você procura por qualquer abertura que possa servir como uma possível entrada. Após alguns minutos de investigação, você avista uma pequena janela no lado oposto do templo, parcialmente escondida pelas trepadeiras. Descreva como Joycelyn decide se aproximar e investigar a janela, indicando suas ações e qualquer detalhe que julgar relevante. Né? Aí aqui vai acontecer o primeiro teste, aí eu vou só até aqui e depois eu vou fazer as considerações finais, tá bom? É que ficou interessante, eu gostei tanto que eu poderia ler tranquilamente a aventura inteira, que eu gostei muito. Aí eu falo como Joycelyn. Como a janela está, como se fosse o pensamento dela, né? Como a janela está coberta por trepadeiras, significa que ela não tem sido usada como entrada. Logo, qualquer perigo que haja ali dentro, não espera que alguém por ali passe. Aí eu pergunto, mestre, ChatGPT, uma pergunta. A janela está em um lugar alto? Aí ele recapitula o seu pensamento, né? Joycelyn, você raciocina corretamente ao perceber que a janela coberta por trepadeiras pode indicar que não é uma entrada comumente usada, o que pode significar menos perigo imediato. Respondendo à sua pergunta, a janela está localizada em uma altura moderada, não muito alta nem muito baixa. Ela está posicionada a cerca de 2 metros acima do solo, sendo acessível com um pouco de esforço. Agora, com essa informação em mente, descreva como Joycelyn, cada hora eu falo de um jeito, né? Se aproxima da janela, quais ações ela realiza e se há algo em particular que ela esteja observando ou procurando examiná-la. Aí eu vou fazer o primeiro teste, olha só. A Joycelyn pensando. Vou fazer uma rápida escalada e usar essa janela como entrada, mas preciso fazer isso silenciosamente para não chamar atenção. Aí eu descrevo a ação da Joycelyn. Joycelyn então toma distância e tenta saltar, segurando na própria janela ou algum tijolo ou pedra ali próximo. Aí eu falo pro mestre ChatGPT, vou rolar um teste de agilidade aqui e lhe digo se tive sucesso ou não. No caso eu estou utilizando o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, a atividade seria o teste de perícia normal, no meu caso era 7, né? Que eu tinha montado a personagem. Em caso de sucesso, ela consegue se segurar próximo à janela. Em caso de fracasso, algo dá errado. E olha só que interessante, ó. E aí, como foi o primeiro teste, ele interpretou que ele tinha que me dar o resultado. Ó. Claro, vamos fazer o teste de agilidade para verificar o resultado da tentativa de Joycelyn. Você rola o dado e obtém o seguinte resultado. Resultado de teste de agilidade, sucesso. Aí ele continua descrevendo, ó. Joycelyn salta, destreza, blá 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 blá. Aí eu interrompo e falo, oh não, desde que eu role os dados aqui no mundo real e apenas lhe conte se foi sucesso ou fracasso, ok? Peço desculpas por ter assumido a rolagem dos dados anteriormente. Você pode rolar os dados no mundo real e me informar se foi sucesso ou fracasso na tentativa de Joycelyn. Vou aguardar o resultado para continuar a narrativa. Aí eu rolo, fiz o teste, minha perícia era 7, eu tirei 9. Resultado, fracasso. Aí ele, entendido. Com o resultado do seu dado indicando fracasso na tentativa de Joycelyn, algo não sai como planejado ao saltar em direção à janela.
Joycelyn salta com determinação, mas infelizmente não consegue se segurar adequadamente. Ela perde o equilíbrio e cai desajeitadamente no chão, fazendo um ruído audível ao tocar o solo. O som reverbera pelo ambiente tranquilo do templo abandonado, criando uma pequena perturbação no silêncio. Agora Joycelyn deve estar preparada para as possíveis consequências dessa queda. Descreva como Joycelyn se recupera da queda e quais ações ela realiza para minimizar os riscos e o potencial de chamar a atenção indesejada. A partir daqui, o ChatGPT não cometeu mais nenhum erro. Assim, nenhuma presunção de que ele que tinha que rolar ou que ele tinha que descrever a ação do meu personagem. Isso na página 8, de 26. Para chegar até aqui, você bota aí que foi uns... não foi mais que 10 minutos aqui na página 8, tá bom? Até a página 6, mais ou menos, foi uns 5, né? Aí eu pensava, ficava um tempinho pensando qual que seria a ação da Joycelyn. E aí, gente, o negócio rolou tranquilamente. Ele escreve muito rápido, assim, mais rápido do que um mestre consegue falar. Então, basicamente, você vai lendo. Ele escreve trechos gigantescos em questão de segundos, né? Demora mais o tempo que a gente leva para escrever mesmo, né? Eu não sei se o ChatGPT 4 ele tem entrada de voz, porque aí você só falaria, aí seria perfeito, né? Mas assim está funcionando muito bem. Então, ó, para quem achou, olha só, possíveis, a minha conclusão foi muito legal, foi muito interessante, foi uma aventura completa, então teve muitos testes, teve armadilha, teve combate, né? Teve rolação de dado, teve muita descrição bacana, né? Quer ver? Vamos lá, pegar alguma descrição lá pra frente, olha só. Olha só que interessante, ó. Ao adentrar o templo através da porta semiaberta, Joycelyn é recebida por uma cena que mistura mistério e desolação. A luz do sol se filtra por frestas nas paredes, lançando feixes de luz que iluminam parcialmente o ambiente empoeirado. O interior do templo revela um espaço amplo e degradado. As paredes, uma vez ornamentadas, agora estão cobertas por teias de aranha e desgastadas pelo tempo. O cheiro de mofo paira no ar, dando uma sensação de abandono. Joycelyn pode ver restos de antigas estátuas e pilares quebrados, espalhados pelo chão de pedra gasta. Atrás de uma cortina de poeira suspensa no ar, ela nota um altar de pedra no centro do salão, adornado com símbolos antigos e desbotados. Olha só que interessante, né? Ele fala da luz, o aspecto visual, ele fala do cheiro, né? Aqui ele fala da sensação de mistério, da sensação de abandono. Então ele trabalha muito bem os sentidos. Essa descrição eu considero uma descrição assim digna de um bom mestre. Um bom mestre descreveria algo parecido com isso. Um mestre mais iniciante, ou aquele mestre que realmente não leva muito jeito para descrição, não sei se descreveria algo tão bem assim. Ai, Tarcísio, mas deu muito trabalho ensinar o ChatGPT. Olha, primeiro, né, deu 10 minutos de trabalho. Vamos fechar em 10 minutos, né, as instruções e tudo. Tá, pode ser que você considere 10 minutos muito trabalho. Eu particularmente não considero, mas isso é muito pessoal, né? Só que o que acontece, gente? Essa foi a primeira vez que eu fiz uma aventura completa. Na segunda vez que eu for jogar uma aventura completa, eu já sei tudo isso. Então, eu já sei, a primeira mensagem, eu já coloco tudo aquilo que eu sei que ele precisa saber, que é para ele simular um mestre, que ele não pode tomar decisões pela personagem, que ele não pode rolar dados no meu lugar. Tudo isso ao de cara. Então, esses 10 minutos que eu gastei na primeira aventura vão levar 3 minutos na segunda. E essas instruções que eu usei na segunda, eu posso colar, copiar num documento, e toda vez que eu for jogar, eu só clico, copio e colo no chat. Então, na terceira vez que você for jogar, você vai levar menos de 30 segundos para configurar o ChatGPT para sua aventura, né? Isso é muito parecido com o que acontece com o RPG tradicional. Mesmo entre jogadores experientes,
A primeira aventura de um grupo que está junto pela primeira vez, a menos que sejam realmente jogadores extremamente experientes e maleáveis, a primeira aventura com um grupo novo, ela vai ser meio truncada, demora vários minutos, talvez uma hora, para os jogadores se ambientarem, para se sentirem à vontade. Não vai ser diferente aqui, né? RPG nunca foi um fast food. Né? E no ChatGPT continua não sendo da mesma forma que no jogo em grupo nunca foi um fast food. Tem um tempo de adaptação, você precisa apresentar seu personagem, o mestre precisa explicar o cenário, né? Pega qualquer streaming de RPG na sessão 1, né? E vê quanto tempo leva até aquela mesa começar realmente a entrar na aventura. Eu garanto para vocês que leva bem mais do que 30 minutos. Né? Do que 30 minutos não, desculpa, do que 10 minutos que eu levei aqui. Não tô falando que jogar com chat é melhor, tá bom? São experiências muito distintas. É muito interessante porque aqui nós temos uma coisa que quebra barreiras, porque ao mesmo tempo tem muita coisa relacionada com RPG solo. Você está sozinho, né? Só que ao mesmo tempo você tem um mestre, né? Seja analógico ou digital, seja humano ou máquina, é uma coisa fazendo a função do mestre, dando descrições e tudo mais. Então isso aproxima com o jogo em grupo. Ao mesmo tempo você está descrevendo, você está trocando mensagens, que faz a ponte com os jogos Play by Forum, Play by Mail, né? Então é muito interessante como eu considero uma nova modalidade que vai caminhar junto a essas outras modalidades, o RPG em grupo, o RPG solo, o RPG por fórum. E aí a gente tem essa outra modalidade aí, né, que por mais que pareça o RPG por fórum, não é RPG por fórum. Por mais que pareça RPG solo, não é o RPG solo tradicional. E por mais que tenha elementos de RPG em grupo, não é um RPG em grupo. Eu acho isso fantástico. Essa indefinição, sabe? Eu acho muito legal. Eu gosto de tudo que vem para quebrar as caixinhas, sabe? Então é isso, gente, né? Tá aí, peguem aí, leiam. Foi uma aventura muito legal, tem descrições muito boas. É facílimo você converter isso para uma aventura em grupo, tá bom? E bacana, o vídeo ficou bem longo, né? Mas enfim, não tinha como fazer menor. A gente se vê. E só pra constar, né? Eu consegui recuperar o tomo, tá bom? Dando spoiler aí. Mas como eu fiz isso, né? Dêem uma olhada aí.